Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia. E antes da gente voltar no nosso assunto, eu tenho um convite para te fazer. Convite importante de um evento que nós aqui, no canal Viver Brasil, aliás, é um evento que acontece desde a revista Viver Brasil, que é o Conexão. E o Conexão Empresarial, Conexão que traz ideias diferentes, com pessoas diferentes, para que a gente possa progredir. E aí nós temos aqui o Conexão Empresarial, que vai promover a terceira edição do Mulheres de um Novo Tempo. E amanhã, 11 de março, você está vendo aí na tela, de 8 às 11 da manhã. O evento acontece no novo hotel, no BH Savassi. E nós temos as seguintes convidadas, A Ana Gabriela, que é diretora da Uzi Minas. Nós até falamos disso, como que é difícil montar lideranças no mercado, com mulheres, essa semana. A Carla Madeira, que é sócia fundadora e diretora da agência Lápis Raro e escritora também, aliás, um sucesso, O livro dela é o segundo mais vendido no ano passado no Brasil. A Hélida Mendonça, sócia fundadora e diretora da Forno de Minas. Falamos aí do pão de queijo, Então a gente tem aqui uma empresária desta área. A Dani Nogueira, que é modelo fotográfico e consultora de imagens. E a Patrícia Leite, que é cirurgiã plástica, tá bom? Então, você que está acompanhando a gente, pode acompanhar aí, pode fazer a sua inscrição para o Conexão Empresarial, terceira edição, Mulheres de um Novo Tempo, amanhã, 11 de março, de 8 da manhã até às 11 da manhã. Combinado? E a transmissão será feita ao vivo pelo nosso canal Viver Brasil. Então, ótimo, você pode acompanhar aqui no YouTube ou no canal 527 NET Claro, para você que é nosso telespectador e telespectadora e internauta. Combinado? Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso assunto e eu queria, com relação ao Aitá, nós temos algumas imagens aqui que eu queria mostrar essas imagens, Fernando, e você fosse comentando conosco. Léo também, fique à vontade, tá, Léo? Como vocês têm essa parceria. Então nós temos algumas imagens do projeto Voar. Que projeto que é esse, hein, Fernanda? Projeto Voar é um projeto antigo, na verdade é o primeiro projeto aprovado no Aitá. Ele foi aprovado pela primeira vez em 2012, apoiado pela Fundação Grupo Boticário. E agora começou com papagaios verdadeiros, que é um grande problema para os gestores de fauna, porque todo mundo quer ter um papagaio em casa, aquele bicho bonitinho, que fala, que aprende a ser carinhoso e tal. Só que isso, por consequência, gera um tráfico muito grande dessa espécie. Sim, então, sim. é o psitacídeo mais recebido nos CETAs, a gente recebe aos montes. Em 2018, se eu não me engano, a gente recebeu em 2 meses 800 filhotes de papagaio de uma vezada. Sim. Foi a situação mais louca, com certeza, mais insana que eu já vivi na minha vida. Você ter que alimentar 800 filhotes, era assim, alimentação constante. A gente se revezava de manhã, de tarde, até eles irem dormir, que à noitinha a gente não dá alimentação, final de semana, feriado, para dar conta do recado. Como vocês encontraram esses 800 animais, nas condições. Eu imagino, filhotes. Pois é, e pior é que a maioria deles, assim, pelo mesmo traficante, uma questão... Mesmo negócio, Isso. Infelizmente. Eles, muitos foram retirados da natureza muito pequenininhos ainda, com os olhinhos fechados. Tinham de diferentes tamanhos, mas a maioria era bem pequenininho e acondicionados de forma completamente inadequada. Então, eles são transportados, assim, amontoados. São mandados para fora do país? Não, aqui no Brasil mesmo se vende muito. Você tem um mercado interno, então. Um mercado interno muito grande. E aí o projeto Voar, ele busca reabilitar esses papagaios, que é muito difícil, porque papagaio aprende muita coisa com humanos, ele fica humanizado. Então a gente tenta reabilitar, ensinar o papagaio a ser papagaio, gente, o que é complexo, que você tem que ensinar ele a alimentar de novo, procurar seu alimento de maneira adequada, se esconder de predador, fugir de predador, aprender a voar, aprender a vocalizar como um papagaio nativo. Então é todo um trabalho bem complexo. Depois a gente solta esses papagaios e monitora para ver se o treinamento que a gente está fazendo está dando certo ou não está. É um trabalho assim, em parceria com os CETAs, com o IBAMA, com o IF, para tentar achar soluções plausíveis para essa quantidade de bicho que a gente recebe. Vamos ver as imagens e depois o Léo comenta um pouco onde é que a prefeitura entra nisso, o poder público. Pode ser, Léo? Sim. Então vamos lá, Projeto Voar. Vamos lá, maestro. Hoje é o último dia dessa nossa primeira campanha. Aí a gente veio fazer uma trilha para buscar alguns ninhos de papagaios, Papagaios de vida livre, com um morador local. Ele conhece aqui, ele já afirmou que já encontrou esses ninhos.
Esse aqui é o Nem, ele mora aqui em São João, que é uma comunidade aqui de Dom Joaquim. E a gente convidou ele para nos mostrar, né, tentar achar alguns ninhos de papagaios de peito roxo que tem aqui na região. A gente já falou que aqui é uma região que ocorre essa espécie e a gente chamou o Nem para mostrar pra gente. Aí rodamos uma rodada na mata e achamos alguns ocos, onde provavelmente eles vão fazer os ninhos. Esses papagaios, eles costumam nidificar, que é fazer esses ninhos dentro de ocos de árvores. Então o Nem, como ele mora aqui perto dessa mata, ele já costuma ouvir, né, Nem? Ver esses ninhos aqui perto, escutar os papagaios com os filhotinhos. Isso geralmente é agosto, setembro até agora, mês de novembro. Então a gente está um pouquinho atrasado. Então. É muito importante a participação da comunidade, das pessoas que moram aqui, porque eles, muito mais do que a gente, sabem onde ficam os bichos, né? A gente tá vindo de fora, né, Nem? O Nem tá vendo a gente aqui desde a primeira vez que a gente veio, e desde o primeiro dia a gente foi lá na casa dele pedindo uma ajuda, né? Eu tenho falado isso, esse trabalho não é do Aitá, esse trabalho é de Dom Joaquim, é de todo mundo. Então, muito obrigado por mais essa etapa. A gente espera encontrar os papagaios aí. Hoje a gente já viu um bando com mais de 16 papagaios de peito roxo voando livres por aí. E vamos continuar procurando. E o Nem vai ajudar a gente mais, né, Nem? Com certeza. Então tá bom. Muito bom. Fernanda, não tem jeito, eu vi ali em inglês a legenda. Vocês têm alguma ajuda internacional ou vocês estão querendo uma ajuda internacional? Não, a gente tem sim. Uhum. Esse projeto aí é a continuação do que foi realizado com os papagaios verdadeiros. Ele já é com outra espécie, que é uma espécie agora ameaçada de extinção, que é o papagaio de peito roxo. Também sofre com tráfico do mesmo modo. E a gente tem um financiamento da Fundação Loroparque, que é uma fundação espanhola. Sim. Ela nos apoia e, como vocês puderam ver ali, que quando apareceu aquele tanto de apoiador, a gente não faz nada sozinho nessa vida, então a gente tem muito apoio nesse trabalho. A gente faz em parceria com muita gente. Então, vamos passar a bola para o poder público, né, de Belo Horizonte. Como é que vocês entram nessa aí, Léo? Na verdade, a fauna silvestre, a fauna brasileira, vamos dizer assim, ela é gerenciada pelo IBAMA e pelo IEF, né? E a prefeitura está atuado mais na área de animal doméstico. Sim. Né? A gente se relaciona dessa forma, assim, então diretamente não. Mas eu tenho uma observação muito interessante que eu estava me lembrando quando eu estava vendo esse vídeo, e que as pessoas não sabem da extensão do problema de retirada de um animal do ambiente dele. Estava assistindo uma palestra de especialista um tempo atrás e ele contou o caso de um papagaio que foi reabilitado. Ele ficou durante muitos anos na casa de uma pessoa, ele foi reabilitado, foi solto na natureza, Fantástico. se casou na natureza e reproduziu na Que natureza. barato, Só que a gente barato. sabe que as espécies elas se comunicam entre si. Sim. Né? Você tem um cervídeo, você tem um porco do mato, você tem uma onça, eles entendem o que o papagaio está falando. Então existe comunicação entre as espécies. Né? Um grito de perigo de uma espécie, as outras espécies podem entender que está acontecendo alguma coisa Serve como errada alerta, né? como alerta. E esse papagaio especificamente, depois de ter passado muitos anos em cativeiro, ele cantava ilariei, ilariei, ilariei. Sério? E ele foi, verdade, ele foi isso é o mais reproduzido difícil. para a natureza, ele nasceu, o filhote dele de vida livre, ele Sim. casava com uma fêmea, e o filho dele cantava ilariei. Caramba! Aí, imagina a confusão que devia dar quando você dava lá as outras espécies escutando, o que esse cara está cantando? O que ele está dizendo para gente que não tem? Ou então tem algum ser humano chegando, né? Vamos Isso, correr, porque né, sim. vem o ser humano. Eu acho que esse desequilíbrio, né, seria cômico se não fosse trágico. É muito esse grave desequilíbrio isso. é muito sério. Muito né? sério, Isso, muito sério. Né, a gente vivencia isso com uma reação em cadeia de perda de área florestada, de diminuição de dispersão de sementes. Então, isso vai levar numa consequência lá na frente. Quando a gente vê esse calorão, esse tanto de gente, a gente não sabe por que aconteceu aquilo. Isso. Mas é uma reação em cadeia com os nossos atos impensados, vamos dizer assim. As próprias doenças, né? Exatamente. A Covid está aí para provar, né? É uma A teoria delas, mais a provável mais é que tenha recente. vindo de animais, né? Então, você tem um Mas a desequilíbrio. dengue, né? Toda Sim. história com esse desequilíbrio. Sim, exatamente. Bom, Léo, mas vamos entrar um pouco. Eu te falo que eu fiquei um pouco assim assustado, né? Quando eu vi que nós iríamos receber um gerente de defesa dos animais da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Eu realmente, assim, é importante, mas eu fiquei assustado. Falei, poxa, será que nós tratamos tão mal assim os nossos animais? Eu acho que isso está muito polarizado, vamos dizer assim. Como
como um pressuposto, né, do trabalho que a gente faz na gerência de defesa dos animais, a gente considera que tem uma reinserção do animal doméstico, vamos falar cachorro e gato na sociedade, que ela tem evoluído muito, tem mudado muito nos últimos anos. A gente considera hoje o animal doméstico como um ponto de equilíbrio para a gente, no sentido de que você pode ter casado há não sei quantos anos, você tem um namoro, você tem filho, tudo, se você não tem a liberdade de ficar acariciando aquela pessoa o tempo inteiro, passando a mão na cabeça, você não tem essa liberdade, Total, mesmo que você goste da pessoa, né? E com o seu animal de estimação, não. Você pode estar ali assistindo televisão, passando a mão na cabeça do animal, ele faz uma companhia, né, de uma forma totalmente diferente da companhia humana. E esse equilíbrio, segundo os especialistas, psicólogos, psiquiatras, ele leva a gente a ter um equilíbrio emocional. E com esse equilíbrio emocional, você consegue lidar melhor com os seus problemas do dia a dia, com as suas finitudes, com as suas impossibilidades, com as suas dificuldades financeiras. Você tem um equilíbrio emocional para lidar com o problema. E o oposto disso, que a gente tem observado, é quando ocorre a morte de um animal de estimação, que estava fazendo parte da vida daquela pessoa, a pessoa perde aquele equilíbrio emocional e, de repente, fica tudo ruim na vida. Aí desequilibra outras áreas, né, da pessoa. Não é que o cão causou, a ausência causou o problema especificamente, ou seja, não é que o cão resolveu o problema da pessoa, ele dava estabilidade para a pessoa se centrar frente à vida. E quando perde esse cerne, isso pode trazer consequências muito graves para a pessoa, de ter que procurar um tratamento médico. Isso é um fato conceituado por psicólogos. Inclusive, Léo, ontem mesmo nós recebemos uma convidada que a gente falou sobre o animal doméstico, ela falou assim, olha, eu já tive, mas eu perdi. E, nossa, eu fiquei tão mal que eu não quero ter outro. As pessoas ficam até traumatizadas. Né? É uma dor muito específica. A gente fala assim que cachorro não substitui filho e também filho não substitui cachorro. Isso. Ou gato. São amores diferentes. São isso quereres diferentes. Perfeito. Ocupam espaços diferentes nesse buraco que a gente tenta se equilibrar. Então, em respeito a isso, né, na população, em respeito a essa colocação, é que a gente tem trabalhado na prefeitura para oferecer apoio, né, criando um hospital público, oferecendo mais de 20 mil cirurgias gratuitas de esterilização por ano, ração para os animais, médico legal, né? A gente já está se planejando para isso. Então tem uma série de ações da prefeitura em respeito e em apoio a isso, né? Essa presença do animal ela está muito marcante, mas você tem outro lado que a gente tem que olhar. A gente tem em Belo Horizonte uma estimativa de uma população canina e felina de em torno de mais de 1 milhão de animais. Só que a gente tem uma outra estatística infeliz, que a gente tem em torno de 30 a 40 mil animais em situação de rua. Isso é muito triste. E tem acontecido muito abandono, né? Sim, não é só o sofrimento do animal que conta. Você tem transmissão de zoonose, você tem insegurança no trânsito, é um problema conjunto isso aí, né? mesmo, é mais complexo. Né? Eu fico pensando, você estava falando do sentimento, né? Quando o animal morre, a gente lida muito mal com isso, né? Sim. Com vida e morte de gente e a mesma coisa quando morre um animal de estimação, né? A gente lida mal com isso. A gente sabe que a vida é finita. Sim. A gente deveria lidar melhor com isso, né? O Léo falou um negócio interessante. É diferente, né? A perda do animal é diferente. Não quer dizer que é melhor, maior ou menor de um filho, por exemplo. Com a perda da mãe, do pai, é diferente do irmão, da irmã, do filho. É muito interessante. Assim, são amores diferentes, são sofrimentos diferentes, são dores diferentes, mas são dores, né? Sim, e quando você morre, tanto quanto morre uma pessoa que você conhece, quando morre um animal, eu acho que a gente espelha a nossa própria finitude ali. Né? Claro. Você sabe que eu vou acabar também. E a dor é tanto pela perda do ente querido, ente humano ou não humano, quanto pela a própria sensação que você tem de perda, de falta de controle da vida. A gente sempre quer controlar tudo e não existe isso. Nunca vamos conseguir. Agora, é muito interessante o que você falou dos animais em situação de rua. Você usou até esse termo, né? Acho que é interessante, porque tem pessoas em situação de rua também, né? Que com a crise, por exemplo, aumentou demais. Mas como eu fico impressionado, né? Como esses animais têm uma relação com essas pessoas na rua ali, muito interessante, não é? De muito carinho, assim, não é? Sim. Nós temos pessoas em situação de rua que se recusaram durante a Covid a ir com abrigo porque não podia levar o cachorro. A gente não está com essa estrutura ainda, né? Ou a gente tem os abrigos onde as pessoas em situação de rua podem pernoitar, né? A gente está trabalhando por isso, e as pessoas preferem dormir na rua porque ele não pode levar o cachorro dele para pernoitar, né? Isso é uma situação que a gente está trabalhando firmemente com relação a isso aí. Muito complexo, né? Muito complexo. A gente trabalhou agora nessa questão em parceria com outros órgãos da prefeitura, retirando pessoas de área de desabamento. Falei assim, olha, vai desmontar, a próxima chuva vai descer tudo.
tem que tirar a pessoa dali. E a pessoa se recusa, eu não saio daqui se o meu cachorro ficar. Então a gente teve essas ações de acolher essa pessoa, acolher o animal também, fazer a tutela desse animal, falar assim, você pode ir para tal lugar, você vai ser levado, a gente vai tutelar o seu cachorro, quando você estiver no seu lugar definitivo, a gente entrega o cachorro para você. E só assim as pessoas saem desse lugar. Essa é uma relação bem... que a gente tem que respeitar muito essa relação das pessoas com os animais. Né? E a alimentação desses animais? Né? A prefeitura também se preocupa com isso? A seção do... A gente fez recentemente um cadastramento da rede de proteção animal em Belo Horizonte. Quem são os protetores e que às vezes recolhe o animal de soltão de rua e procura oferecer um tratamento para ele para uma posterior destinação. A gente tem atualmente em Belo Horizonte um mínimo de 3.000 animais sob a tutela de protetores de animais, com todas as dificuldades possíveis e imagináveis para manter, e a gente está movendo esforços agora para oferecer todo tipo de apoio para essas pessoas. Eu me lembro que a vereadora Duda Salaber estava com um projeto de uma distribuição de ração, né, junto com a prefeitura, né, para que pudesse, porque ração é muito cara, né, tratar um animal também é muito caro. Depois da pandemia tudo ficou muito caro. Muito né? caro, tudo ficou muito complicado. Né? A gente já tem um hospital público para oferecer o atendimento veterinário gratuito, né? E agora a gente está procurando outras formas de apoio também, mas é uma situação bastante complicada, porque o cerne desse problema não é o animal de rua reproduzindo na rua, porque não existe animal de rua que nasce na rua. Né? Uma mãe, ela não consegue engravidar, parir, amamentar e cuidar dos filhos dela na rua. Né? Esses animais de rua, eles têm um lar ou um meio lar, alguém que pelo menos permita que ela tenha a gravidez dela dentro de casa, é a hora que os filhotes começam a movimentar e incomodar um pouquinho, pega numa caixinha e joga longe. Né? Então são animais semi-domiciliados. Então essa questão do controle populacional que a gente já faz, a gente foi uma das capitais que mais fez cirurgia durante a pandemia. Muitas capitais pararam de fazer. A gente ainda conseguiu, durante a pandemia, com todo o problema, fazer mais de 20.000 cirurgias gratuitas de esterilização. Né? Mas ainda existe essa cultura, infelizmente, da pessoa irresponsavelmente permitir que a cadela dele engravide e a hora que o filhote está incomodando, coloca esse filhote. Então esse filhote vai para a rua. Não existe o cachorro que nasceu na rua. Ele foi para a rua advindo de uma tutela irresponsável. Muito interessante você está falando. E você está falando da vereadora Duda Salaber, está acontecendo. Esse conceito da população toda com relação a animais, né? Esse cancelamento violento que ocorre quando alguém faz algum maltrato com o animal, isso está refletindo na legislação. Né? Então estão sendo criadas leis, mas é uma resposta ao que a comunidade, que as pessoas já estão fazendo. Nós não aceitamos abuso mais. Aí na sequência vem aquela lei ali, mas esse conceito da população ele é uma coisa inevitável. Né? A gente costuma dizer que a luta pelo direito dos animais não primariamente, ela é basicamente uma luta pela nossa própria espécie, para que a gente seja uma espécie melhor e mais respeitável, mais respeitosa com relação aos outros. E a gente vê hoje consciência de muita gente que quer ter um pet e que acaba adotando, né? Sim, exatamente. Em vez de comprar um animal, adota. Cada vez menor o número de pessoas que compram. Né? Você tem pet? Eu tenho. O que você tem? Eu tenho um Beagle. É muito levado. Que animação, Beagle. Você sabe que dá foi muito trabalho, porque um amigo... um amigo te deu? O grande amigo, né, Léo? Grande amigo. Que indicou, a gente queria um cão que não crescesse muito, apartamento ainda por cima. E a gente teve a ideia de, vamos olhar aqui, a Beagle, que legal, vamos olhar aqui. Um cão muito sociável, muito alegre, muito companheiro. Só olhamos isso. E ele é muito levado, né? Um cachorrinho, come tudo. É característica da raça, Léo? É uma raça de caça, de espaço, não é uma raça de apartamento. Né? A minha sorte é que no meu prédio tem uma área de gramado, onde os cães ficam soltos. Tem uma praça perto da minha casa, bem pertinho, que tem um cercado para cães. Então ele convive com outros cães solto. Né? Mas mesmo assim, dentro de casa ele tem a área que a gente está defendendo, onde ele ama passear, porque é mato, né? Onde ele vai caçar, eu acho que ele se sente o caçador ali, lá. O Parque Linear. É o Parque Linear. Fala um pouco do parque, vamos aproveitar. Pois é uma área, gente, que tem muita gente em Belo Horizonte e em Nova Lima, porque fica na divisa das duas cidades, que não sabe da existência dessa área. É uma área que era de uso de ferrovia, né? Era uso de transporte de minério da Vale, né? Da mina da Vale, ali em Águas Claras. Essa linha foi desativada em 2002
E esse terreno onde tem a linha de ferro, ainda tem, né, a estrada de ferro ainda está lá, ficou sem função, digamos assim, porque eu não vou dizer que é abandonada, porque a comunidade do entorno se mobilizou para defender, plantar árvores e tomar conta daquilo, porque ela é de responsabilidade da União, mas a União nunca preservou aquela área. É uma área aberta, então muita gente entrava ali, roubava mourão dos trilhos, né? Incêndio na época de seca sempre tem, sabe? É uma área de travessia para moradores e trabalhadores de Nova Lima e de Belo Horizonte. Então, quem trabalha, por exemplo, nos hospitais, né? Chega de ônibus ali no BH Shopping e sobe ali, atravessa o Belvedere e atravessa pela linha de trem para o outro lado, para Nova Lima. Então, assim, essas pessoas que transitam por ali conhecem a área, né? Quem mora no entorno conhece a área. Mas o resto da cidade, das duas cidades, eu acredito que pouca gente conheça. Não, mas a campanha está forte. Eu sinto um parque pronto, sabe? Hoje a gente fala, todo mundo, já ouvi falar, é aquele, e tal. Quem não conhece, por favor, entre no... Nós temos o Instagram do movimento em defesa do Parque Linear, que é o @ParqueLinearBH. E a gente recrudesceu o movimento porque o governo federal anunciou um leilão, que é vender para iniciativa privada essa área, que é pública e já é usada como um parque, né? As pessoas vão ali caminhar, andar de bicicleta, correr. Tem muitos fotógrafos da cidade que vão para lá tirar fotos, sabe? Grávidas, noivas, você vai para lá qualquer hora, qualquer dia, tem gente tirando foto, principalmente no pôr do sol, porque tem um mirantezinho assim ao lado da linha, que tem uma vista linda para a cidade, para a Mata do Cercadinho, né? Que aliás, abrange parte do Parque Linear, então é uma área que é tombada. Não deveria nunca ser vendida, porque tem tombamento da Serra do Curral, porque fica no corredor da Serra do Curral, tem o tombamento da memória ferroviária, por causa dos trilhos que estão lá, e da reserva do Cercadinho, né? Então é uma área muito importante para a cidade, numa região muito adensada de prédios. Não, e vai construir mais prédio. É uma coisa assim, absurda que nos tem revoltado muito. E a gente se uniu a várias entidades ambientais e ONGs de ferroviárias, né? Nesse movimento, porque tem um potencial grande também turístico, né? Não, tem uma proposta muito legal de construir uma estrada de ferro ali, um trem turístico, né? Que vai até Brumadinho, né? A linha de ferro vai até lá. Vai até Brumadinho, né? E seria uma ligação para o Inhotim importante, né? Fora yoga que vocês estão fazendo lá, que é muito bom também, né? Nesse momento. Yoga, tem aula de pilates, a gente faz piquenique coletivo, chama todo mundo pelo Instagram. Então vamos lá conhecer, linda área. Daqui a pouco a gente volta, Nira. Porque agora não tem jeito, o Léo quer música. Não é? No intervalo você falou, vai ter música nos Clubes. Então, agora, Laura e Arthur, eu tô falando aqui um pouquinho, vou ver se a voz esquentou um pouco. Não, esquentou. O que vocês vão fazer pra gente? Olha, a gente toca blues e soul e a gente toca algumas coisas mais atuais, tipo Amy Winehouse. Maravilhosa. Opa! Então, vamos fazer aqui no violão, bem diferente de cantar com a banda, mas vai sair alguma coisa. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what to do, and in my head I paint a picture. 'Cause since I've come on home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool of me? Why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Put your house not for sale?